A paz do Senhor Jesus. Hoje é sábado, 7 de agosto de 2021. Espero que você esteja bem, que você tenha dormido bem. Hoje nós estamos num outro lugar aqui, porque hoje é o dia da mudança, então a sala lá tá cheia de caixas, tá uma bagunça danada. Então hoje nós viemos aqui para a cozinha. Hoje eu vou deixar uma palavra aqui com vocês. Tá lá em Mateus 6. Eu vou ler o versículo 31, tá? E o 31 e o 32. Mateus, capítulo 6, versículos 31 e 32. Que diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Aqui no capítulo 6, o Senhor vem falando sobre a nossa solicitude, né? As nossas ansiedades sobre o que a gente vai comer, sobre o que a gente vai vestir, sobre o que a gente vai calçar. E aqui no final ele fala isso, né? Porque a gente fica tão inquieto, tão ansioso com as coisas. Um pai na tua casa, né? Um provedor na tua casa, ele se preocupa. Ele sabe que ele precisa trabalhar para poder comprar comida, pagar o aluguel, pagar a conta de energia, essas coisas todas. Deus é o quê? Ele é o nosso Pai. Tanto é que aqui no capítulo 6, lá quando os discípulos pedem a Jesus para os ensinar a orar, como que ele começa a oração? Pai nosso. Pai nosso. Então, quantas vezes a gente está tão ansioso com as coisas? Tantas vezes nós precisamos agir determinadas coisas e a gente olha pelos nossos olhos. A gente olha pelos nossos olhos. E aí, quando lá no versículo 30, voltando lá, Jesus fala assim: Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Jesus tem falado o tempo todo sobre fé, sobre confiança. As coisas não estão nada boas, né? A situação não está nada bem. O salário mínimo aumenta, tudo vai lá em cima. O alimento tá muito caro. E a tendência, conforme a palavra diz, não é melhorar. A gente pode ter um refrigério, mas se nós não vivermos na confiança, na fé, não buscarmos a fé no Senhor, a nossa ansiedade vai nos consumir. Vai nos consumir. Isso é uma batalha diária, porque não é fácil. Não é fácil lidar com a nossa ansiedade. Não é fácil lidar com as coisas que a gente vê e ficar tranquilo. Mas lá no Salmo 40 está escrito que esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus sabe de tudo que a gente precisa, mas nós também precisamos falar com Ele. Existem coisas que são naturais. Existem coisas que são naturais. A gente come para viver, a gente não vive para comer. Deus sabe de tudo isso. Existem situações extremas que nós precisamos falar com Ele. Você pode ver, a gente sempre ora, né, por aqueles que estão na rua, para o Senhor prover, para o Senhor entrar com recursos,
Mas você já parou para imaginar que eles não ficam sem comer? Ali no castelo mesmo, né? Cedo, 7 horas da manhã, já tem uma pessoa ali com um cesto de pão, com café. Eles já estão ali na fila, ou seja, eles já têm o café da manhã e eu sei que em outros lugares também existe isso, né? À noite tem dias que passam 3, 4 pessoas, né? Eu já ouvi um morador de rua falar isso. E um dia ele ainda falou assim, poxa, eu tava com fome, aí veio, eu peguei e comi uma comida, ela não estava muito boa não, mas eu comi, mas depois veio outra, a comida, olha, estava cheirosa, estava muito bonita, mas eu já estava com a barriga cheia. E eles jogam fora. Eles jogam fora. E ali onde eles ficam, às vezes, muitas vezes, fica muito sujo. Muito sujo. Então, nem para eles Deus deixa faltar nada. Nem para eles. Porque se às vezes falta um almoço, a janta é certa. E por acaso alguém morre sem comer uma alimentação no dia, eu sei que existem países que estão no extremo. Mas olha a trajetória desse país, olha no que eles acreditam, no que eles confiam. Eu sei que muitos ali não têm escolhas porque já vivem ali. Mas Deus tem trabalhado, tem levado missionários. Porque Deus não para de trabalhar, Deus não para de resgatar e de ir em busca de nós. Deus não desiste de nós, somos nós que desistimos do Senhor. E quando a gente deixa a nossa ansiedade tomar conta do nosso coração, nós estamos dizendo para Deus, o Senhor não pode fazer nada por mim. Meu Deus, quem é Deus? Que Deus é esse? Que não pode fazer nada por mim, por você? Um Deus que criou os céus e a terra, que criou tudo que aqui há, no simples haja, que formou eu e você com as suas próprias mãos. E quando nós ainda éramos disformes, Ele já conhecia a gente, já sabia até o nosso nome. E Ele conhece cada um pelo nome. Que homem pode contar isso daqui? Que homem pode pegar um fio a fio e contar? Deus sabe cada fio de cabelo que tem na nossa cabeça, na tua cabeça. Quantos caem? Meu cabelo, falando em cabelo, é Deus que está cuidando do meu cabelo, né? Tô deixando ele ficar natural. Já, as raízes já estão aqui gritando, os brancos aqui, os grisalhos, né? Estão aqui e as luzes estão saindo. Meu cabelo, para quem me conhece, meu cabelo assim, ó. Mas muito, pensa, aquele cacho e desse tamanho, assim. E aí quando ele começou a me incomodar sobre não pintar mais e deixar meu cabelo natural, eu falei pra ele, Senhor, o Senhor conhece meu cabelo, eu já tô, né, já não sou tão jovem, e a gente vai envelhecendo, a pele vai enrugando, vai mudando, né, o jeito da pele vai mudando, não é mais aquela pele como a gente né, não é a mesma pele de quando a gente tem 15, 20 anos, não adianta, o tempo passa, né? E a gente também não quer envelhecer. Olha, lutei de olhar no espelho. Ai, olha aqui esse ano, quando eu fiz 48 anos, estava lá linda, maravilhosa, aqueles cabelos, né, louros, escovados. E aí no outro ano, as fotos já eram diferentes e a gente olha assim, aquilo, ai, Senhor, né? Eu não vou falar que isso é coisa só de mulher, porque tem muitos homens que lutam muito contra isso. Mas não é a ordem natural das coisas. Mas aí eu falei com ele, né? E aí, meu cabelo? Eu comecei a fazer escova progressiva. Um belo dia que eu tirei uma foto que quando eu olhei eu me assustei. Eu falei, meu Deus, mulher velha com esse cabelo desse tamanho assim, cacheado, fica igual uma bruxa, né? Eu me senti uma bruxa.
E aí sucumbir à escova progressiva, mas a gente acaba se escravizando, né? Com esse tipo de coisa. Eu sei que a maioria das pessoas fala, cabelo cacheado tem que passar creme. Eu não gosto muito de creme no meu cabelo, nunca gostei muito. Mas passar uma aguinha, passar um creme sem enxágue para dar um jeito nele. E eu sempre quis ter o cabelo assim, ondulado, sempre, sempre. E quando você começa a fazer a escova progressiva, por mais que ela não seja tão agressiva, com o passar do tempo, seu cabelo vai ficando liso, vai ficando escorrido. E eu nunca gostei de cabelo escorrido, acho até muito bonito. Né? Muitas vezes pranchava, ficava assim, beleza, mas aquilo é um momento. Mas não para mim. Acho lindo para outras pessoas, né? Acho muito bonito, mas não para mim, né? Então cada pessoa tem um estereótipo. E aí ele cuidou. E olha como é que tá meu cabelo. Tá do jeito que eu sempre quis, de forma natural, porque é ele que tá cuidando. Então assim, ele que cuida. Ele que cuida. Eu tô me mudando e eu tenho que comprar o meu botijão de gás porque ele tá acabando. Aí eu saquei o dinheiro, né? Porque aqui perto aqui de onde eu moro tem um valor. Mas aí eu vim, passei num lugar e eu tava com muita vontade de tomar um caldo de cana, gente. Muita vontade de tomar um caldo de cana com pastel de queijo. Aí quando eu olhei assim pra esquina, e olha que eu nem ia passar por ali, eu ia passar por outro lugar, mas me deu vontade, né? O Espírito Santo me conduziu a passar ali. Aí quando eu passei ali, ele falou assim, ali, você tá sem almoço, né? Tem tanta coisa ainda para fazer. Eu aproveitei meu horário de trabalho para poder resolver algumas coisas, não ia dar para eu almoçar. Aí eu falei, aí ele falou, você tá com vontade de comer tomar um caldo de cana? Eu fui lá e tomei. E aí o troco e o dinheiro deu certinho, né? Aí ontem o pastor, né, e o irmão que vai vir me ajudar, ele falou assim, não, tem outro lugar que tá mais barato que aqui, tá mais em conta. E aí eu lembrei, ele me lembrou do troco, certinho o valor que eu vou comprar lá no outro lugar. Porque se eu fosse comprar aqui, eu teria que completar. Então até nisso eu falei assim, Senhor. E às vezes quando a gente para pensar nas coisas nos mínimos detalhes, a gente vê o quão ele cuida da gente, o quão carinhoso ele cuida da gente, ele é com a gente. Se a gente não trabalhar nossa ansiedade no Senhor, se a gente não pedir a Ele para trabalhar isso na gente, se a gente não buscar ter fé no Senhor, aonde que nós vamos parar? Aonde que nós vamos parar? A violência, a dificuldade, a doença, né? A guerra, os rumores de guerra, a fofoca, a calúnia, isso tudo vai estar aí. Mas nós escolhemos como nós vamos olhar isso, como nós vamos conviver com isso. Não é lavando a mão, mas é tomando uma postura perante o Senhor. Senhor, eu sou tão ansiosa, mas me ajude na minha ansiedade. E não pense que isso vai cair do céu, não, porque não vai cair do céu. Vocês lembram que uma vez eu falei, estava pedindo a sabedoria da paciência para o Senhor. E Ele me deu 2 pessoas difíceis. É assim que Ele faz. Quando a gente vai fazer uma faculdade, a gente não tem que estudar. A gente tem um monte de matéria ali, depois nós temos provas. É assim. Nós precisamos tirar uma boa nota para poder passar, para continuar, para avançar. E assim é a vida com o Senhor. Nada vai cair do céu. Ele vai nos dar condições de trabalhar aquilo que é difícil em nós. Ele vai nos dar condições de trabalhar a nossa dificuldade. Desse jeito. Eu tenho certeza absoluta que Deus me deu aqui. Me trouxe para cá, para esse lugar, para trabalhar. A minha confiança nele. Porque quando a gente tem o nosso salário, que a gente tem o suficiente para a gente viver, a gente se acomoda. Mas e viver do aluguel? Todo dia tirar aquele dinheiro ali. Todos os dias, todos os meses.
tirar um dinheiro que não vai ter retorno depois para você, que não vai voltar pro teu bolso. Né? E teve meses que foi difícil, mas não deixou faltar nada. Porque o que a palavra diz? O que Jesus disse? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Eu tenho uma coisa no meu coração. Sempre tive, sempre gostei muito. Né? Mesmo quando eu estive afastada dos caminhos do Senhor, eu nunca deixei de dizimar. E o meu salário, a primeira coisa que eu faço é tirar o meu dízimo. Eu não pago as minhas contas para depois dar a Deus o que sobra, porque Ele não me dá sobra de nada. Ontem eu comentei sobre dízimo e hoje de novo. E o Senhor tem tocou no meu coração. A gente quer dar migalhas para o Senhor, a gente quer dar o resto para o Senhor. E às vezes nem o resto sobra. Nem o resto. Eu sei que muitas pessoas falam, não, você dá o que você quiser, o que o seu coração sentir. Mas como eu falei aqui, dízimo já quer dizer 10%. Vai no dicionário, vai na internet. A própria palavra dízimo diz 10%. O Senhor nos direciona, o Senhor nos ensina. Mas existe uma condição, que seja de todo o nosso coração e não por obrigação. E o ano retrasado, eu tive uma experiência, acho que foi a primeira experiência assim, visível que eu tive com o Senhor. Né? Como eu falei aqui, eu tenho um voto, que eu faço um voto. E eu estava preocupada, Senhor, como que eu vou pagar esse voto, né? Naquela época tava meio complicado, complicou um pouco. Porque às vezes acontece isso. A gente não sabe, hoje a gente está bem, amanhã a gente não está bem, a gente precisa ir no médico, precisa comprar um remédio. Não é porque às vezes você é descontrolado, porque às vezes a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje a gente está muito bem, amanhã não. E é por isso que a palavra também fala que os filhos das trevas são mais, como é que se diz? Eles são mais organizados, mais disciplinados que a gente, que eles estão sempre guardando um dinheirinho. Mas naquela época ali eu estava sem, eu precisei gastar, então eu estava sem nenhuma economia. Né? Mas é bom a gente fazer uma economia, ter uma poupança, não é viver pensando no dia de amanhã, mas nos programar para isso. Né? Às vezes você tem um sonho de ter um carro, de ter uma casa própria, então vai se programando para isso. Você quer fazer uma viagem, aí você não se programa para nada disso? Tem que se programar sim. Né? E às vezes, mesmo que aconteça uma emergência, você precise gastar aquele dinheiro, não tem problema nenhum de você fazer uma reserva, de você reservar. Tire R$ 50, R$ 100 por mês, se der o que der. Eu lembro que teve uma época que eu sempre tirava R$ 20 e botava atrás da minha agenda. Aí no final do ano já tinha ali R$ 120. E eu deixava aquilo dali de caixinha para comprar alguma coisinha, para comprar um presentinho para as crianças, uma lembrancinha, que eu sempre gostei de fazer isso, né? Eu costumava dar um presente para cada uma das crianças, quando meus sobrinhos, né, que são novinhos ainda, depois que eles passam a adolescente, aí é com eles. Mas aí você não precisa mexer no seu orçamento. Não precisa. E eu já fazia essa caixinha assim de forma organizada, independente de colocar um dinheiro na poupança ou não. Mas voltando lá, naquele ano o negócio ficou meio apertado e Deus usou uma situação onde tudo era para ter dado errado. Tudo era para ter dado errado. E eu vou falar aqui abertamente o que aconteceu, porque às vezes a gente faz isso sem perceber que está fazendo uma coisa errada. E uma amiga minha, ela me pediu para poder passar o cartão para poder pegar o dinheiro. E aí naquele dia eu tava quando você tá com a cabeça assim, eu não me liguei. Aí quando eu falei assim, eu boto o quê? Eu boto o seu, passei meu cartão para uma compra, mas eu tava tão assim que eu achei que fosse para ela. Eu falei assim, eu boto o seu e-mail aqui. Ela falou assim, não, bota o seu e-mail, como é para você. Aí eu passei assim, mas eu fiquei meio atordoada, aí conversamos um pouquinho, depois ela foi embora.
Aí quando ela foi embora, que eu sentei, que eu fui relaxar um pouco, o Espírito Santo foi e falou assim: você comprou alguma coisa pra você? Você comprou alguma coisa? Eu falei assim: não. Aí ele: então como que você comprou um cartão? Como se você tivesse comprado algo pra você. Aí eu: hã? Aí ele fica meio: hã? Aí ele foi e falou assim: pode ligar pra ela e mandar estornar essa compra. Pode estornar pra ela, pode estornar. Aí eu falei assim: meu Deus do céu. Aí eu fui lá e, né, passei uma mensagem pra ela. Aí eu falei assim: não, vou, já era tarde, já era mais de meia-noite. Eu falei: não, amanhã de manhã. Aí eu apaguei, né, a mensagem. Aí fui lá, apaguei e falei: não, amanhã eu ligo cedinho e falo pra ela, porque ia ser menos de 12 horas, né? Mas a mensagem acabou indo. E quando eu levantei cedo e liguei pra ela, ela falou assim: eu já ouvi a mensagem e já liguei pra lá pra poder estornar. E aí o que que o senhor fez? Aquele dinheiro entrou todo na minha conta. Eles estornaram tudo e eu tive o valor para poder pagar o meu voto. E assim, aí depois eu fui pagando parcelado. E detalhe, eu fiquei 3 meses, o valor cobriu o meu cartão de que eu fiquei 3 meses sem pagar cartão. Pensa num negócio desse. Paguei meu voto, fiquei 3 meses sem pagar cartão. Depois paguei a mensalidade, a parcelada, terminei mês passado. Foi o ano passado isso. Gente, o tempo passa tão rápido. Então, assim, até aquilo que era pra dar errado, dá certo. Até aquilo que era pra dar errado, dá certo. Agora, a única coisa que eu falo aqui com vocês, nunca aconteceu isso comigo não, e se acontecer eu vou procurar saber, eu não vou pegar assim logo de cara não. É esse negócio de dinheiro aparecer na conta. Sinceramente, eu falo sério com vocês. Se aparecer dinheiro na minha conta, como tem várias pessoas aí que falar que oraram e no outro dia apareceu um dinheiro sem saber de onde veio, primeiro eu vou no banco para saber de onde veio, porque erros acontecem. Erros acontecem. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Se eu não encontrar, se o banco olha, não sei de onde veio, não tem noção. Aí sim. Agora eu ter um dinheiro lá e meter a mão, não vou. Eu, sinceramente, esse negócio de. Aquele. Que tem um filme que fala que ele tirava dos pobres, dos ricos para dar pro pobre. Ai, esqueci o nome agora. Ai, a palavra tá. O nome tá quase assim no meu. Ficava até era da floresta, era um filme antigo de arco e flecha. Robin Hood, Robin Hood, Jesus, Robin Hood. Deus é Robin Hood para tirar do rico e dar pro pobre? As coisas têm que ser voluntárias. Voluntárias. Então, assim, sinceramente, eu esse tipo de coisa eu nunca vivi. E se acontecer de eu precisar e aparecer um dinheiro na minha conta, eu vou procurar primeiro saber de onde vem, para ver se tem dono. Né? Não que Deus não possa fazer, mas isso ainda, sinceramente, porque se veio para minha conta, veio de algum lugar. Veio, alguém colocou ali. Alguém colocou ali. E se Deus pode colocar um dinheiro na tua conta, Ele não pode mandar alguém na tua porta te dar? Olha, como eu já ouvi relatos, já ouvi testemunhos de pessoas que estavam sem nada em casa e de repente chega alguém lá. Ah, vim tomar um café com você, trouxe o pão, trouxe tudo. Ó, Deus mandou trazer essas compras. Por que Deus botaria dinheiro na minha conta se Ele pode me dar? Pode mandar na minha porta. Então, pensa direitinho. Se aparecer dinheiro na tua conta, vai lá no banco, fala com o seu gerente. Se ele não conseguir verificar de onde veio, de como veio, aí sim, aí bem, não tem dono. Procurei saber, vai lá. Tá, mas procura saber antes. E vamos orar? Vamos orar? Pai de poder e glória, graças, meu Pai, te damos por esse dia. Graças, meu Pai, te damos por mais esse dia que o Senhor nos concede com vida. Apesar de estarmos cansados, apesar de estarmos aflitos,
Nós estamos de pé para a honra e glória do Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, meu Pai. Muito obrigada por cada dia, por vermos nossos dias passarem, a nossa pele mudar, o nosso cabelo mudar, o nosso corpo ficar mais cansado. Porque quantos, meu Pai, tão jovens, já fecharam seus olhos e não estão mais aqui? Quantos pais choram pelos seus filhos, meu Pai? Porque a ordem natural das coisas, né, ao nosso ver, são os filhos enterrarem seus pais e não o contrário. Eu sei que muitos pais, neste momento, não gostariam mais de estarem vivos por terem perdido os seus filhos. Mas, Pai, a gente não sabe de nada, nós não sabemos quais são os seus planos, porque eu sei que nada é por acaso. E às vezes a gente se fecha na nossa dor e não procura saber do Senhor o que o Senhor quer para nossas vidas. Às vezes a gente deixa a dor crescer de forma tamanha que a gente paralisa. Mas o Senhor está batendo a porta, o Senhor está o tempo todo, estou aqui, filho amado. Fala comigo. Fala comigo. Busque em mim aquilo que você necessita. Eu sou a sua força. O que a palavra diz? A sua palavra diz que tudo nós podemos no Senhor, que nos fortalece. Quem nos fortalece é o Senhor. E a tua palavra está aqui. E ela é viva e é eficaz. Seus profetas estão aí, os seus filhos estão aí. O Senhor cada dia está chamando mais pessoas para poder trazer uma palavra, levar uma palavra dentro dos lares, mesmo que essas pessoas não estejam saindo, porque tem pessoas que se colocaram na condição de prisioneiros. Quando a ordem não é essa, a ordem é nos cuidar, é usar máscara, é usar álcool gel, lavar as mãos, é evitar aglomeração, mas não nos trancarmos. E nem faz bem, não faz bem para a alma, não faz bem para o nosso corpo. A gente começa a ficar acomodado e às vezes quando a gente sai, a gente se sente até mal. O corpo vai se acomodando a não fazer nada e quando a gente se movimenta, a gente sente, o músculo sente. E aí a gente começa a sentir dor e aí, fui sair de casa, olha o que aconteceu. Tá, você sentiu dor porque você estava parado muito tempo, a gente fica parado e sente dor e ainda reclama. O corpo precisa estar em movimento, nós estamos aqui para viver e vida é movimento, é ação. E a própria palavra de oração já diz orar, oração, orar e agir. Não é para ficar parado. Nós precisamos nos movimentar. E tanto é possível que quantos idosos estão aí correndo, caminhando todos os dias, pedalando, se exercitando. Alguns podem ir para a academia, tem condição financeira para isso, mas existem os parques, existem as ruas, as ruelas, os bairros, e a gente pode nos exercitar, às vezes, dentro do nosso próprio quintal, dentro da nossa própria casa. Na internet tem tantos vídeos que nos ajudam a fazer isso, porque é o Senhor, meu Pai, o Senhor nos dá condição para isso. Muito obrigada, meu Pai. Muito obrigada por nos orientar a trabalharmos aquilo que tem nos massacrado. A gente abre tanta boca para falar, eu sou tão ansioso, eu sou tão ansioso. Em vez de buscar em Ti trabalhar essa ansiedade. Em nome de Jesus, essa ansiedade vai ser trabalhada. E eu vou ser uma pessoa melhor a cada dia. Profetiza, irmão, na tua vida.
As palavras têm poder. Aquilo que você fala, naquilo que você acredita. Tudo isso tem poder. Agora, se a gente pega, eu não consigo, eu sou tão ansioso, aquilo vai tomando conta da gente, vai crescendo. Cada dia mais vai crescendo. E a gente vai cada dia mais tendendo a confiar no nosso próprio braço. Senhor, nos ajuda com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, Senhor, com a nossa incredulidade, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Que haja cura na alma. Que haja cura na sua alma, irmão. Que haja cura no teu corpo. Que toda dor seja repreendida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo mal-estar sai. Toda confusão sai. Tome posse, meu irmão. Se você está ouvindo, tome posse. Não precisa orar não, tome posse. Tá com dor no estômago, tá com mal-estar. Tome posse em nome de Jesus da tua cura, porque Jesus já levou sobre ele todas as suas enfermidades. Tá ansioso? Tome posse. Tome posse que tudo você pode no Senhor que te fortalece. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você não tem fé, busque. Peça ao Senhor, porque crendo você receberá. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Ah, Senhor, abençoa o teu povo. Ah, Senhor, que haja paz em Jerusalém, que haja paz nos nossos corações, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, visita os cárceres, visita os hospitais, visita os orfanatos, os asilos, as viúvas, cada órfão, meu Pai, em nome de Jesus. Obrigada por cada vida que está vindo ao mundo, Senhor. Senhor, conforte o coração daqueles que perderam um ente querido, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos buscar no Senhor o conforto diário, meu Pai, para as nossas dores, para as nossas tristezas. Porque tudo tem o seu tempo determinado, tudo tem um tempo para chorar, tem um tempo para sorrir, tem um tempo de cantar, tem um tempo de se calar, tem um tempo de morrer, mas primeiro tem o tempo de nascer.